Já está conosco o educador físico e fisiologista Delson Brogliato. Bom dia, Delson, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. E hoje, uma pessoa nova, né? Sim. Não o Benjamin, sim a Jéssica. O José Roberto Benjamin foi a Curitiba e a gente está aqui nessa missão. Ontem fiz a apresentação, hoje também é uma honra participar do programa contigo. É uma honra sempre minha estar com vocês, até pelos ouvintes que estão aí acompanhando sempre fazendo perguntas e principalmente dando feedback dos resultados com as orientações que nós passamos todas as quintas-feiras aqui. Fora as pessoas têm procurado via online ou mesmo presencial no consultório para realmente fazer a reprogramação metabólica. Excelente. E se você tem alguma dúvida, pode mandar para nós através do WhatsApp 45 991 37 7533. E hoje o tema do nosso quadro é o efeito sanfona no emagrecimento. Delson, explica pra gente o que é esse efeito sanfona. Jéssica, esse é o maior vilão quando se fala de processo de emagrecimento, né? O que é efeito sanfona? É você emagrecer sim, ou seja, perder peso, às vezes de forma rápida ou de forma lenta, mas você, quando volta a uma rotina normal, você recupera todo o peso e mais um pouco. O que a gente ouve bastante em quase 3.000 pessoas que passaram pelo consultório de forma presencial online, tanto no Brasil como fora do Brasil. As pessoas costumam falar que até conseguem emagrecer, mas elas não conseguem manter o resultado. Então, sempre a preocupação, tá, Delson, eu vejo o resultado que você tem, pessoas eliminando em 60 dias 10, 15, 20 quilos, ok. Mas e depois? Como que eu faço para manter? Então, é justamente esse é o diferencial da reprogramação metabólica. Mas o efeito sanfona vem quando as pessoas perdem tecido muscular. Exemplo, eu fiz jejum intermitente, eu fiz déficit calórico, eu usei algum medicamento, alguma droga para inibir o apetite, para acelerar o metabolismo. Eu não condicionei o meu corpo, eu não reprogramei, eu não mudei o hábito. Durante um período eu tive algumas restrições e junto com a gordura eu perdi massa magra. Então vamos colocar um exemplo. Se eu tiver uma quantidade X, 3.000 calorias que eu preciso para manter minhas funções diárias, e eu faço uma dieta ou faço algum, sei lá, com orientação ou sem orientação de 1.000 calorias. Eu vou emagrecer, porque o que falta de energia para essas 2.000 calorias, o meu corpo ele vai tirar de algum lugar. E da onde que é o principal objetivo, o depósito de gordura? Justamente para suprir essa necessidade. Só que a gente entende na fisiologia e acontece na prática que não tira só da gordura. Quando eu coloco em escassez, eu deixo o meu corpo em falta de alimento, ele já manda ficar lento o metabolismo. Desacelera o metabolismo desse indivíduo porque ele está comendo menos que deveria. Eu tenho que suprir essa necessidade, não posso gastar muito. Gasto pouco agora nesse momento, ou seja, ficou lento o metabolismo. Aí ele retira da gordura. Só que ele fala, olha, se eu tirar só da gordura vai zerar esse estoque. E a gordura é para sobrevivência, eu tenho que ter o mínimo necessário. E ele acha que vai zerar. Então, para não acontecer esse risco de zerar essa gordura, não só excedente, mas zerar, ele tira do tecido muscular. Então, quando eu perco massa magra, eu aumento a minha flacidez, eu acelero o processo de envelhecimento e automaticamente eu fico com os reservatórios menores. O que o corpo vai fazer depois quando eu sair daquela rotina, daquela dieta, daquele programa? Ele vai tentar armazenar o máximo que pode, porque ele sofreu por muito tempo e ele perdeu massa magra. Agora a pergunta que eu faço, o que é mais fácil recuperar, tecido muscular ou gordura? Gordura. A gordura eu armazeno com facilidade, é a questão de sobrevivência. O tecido muscular eu tenho que suplementar, eu tenho que fazer musculação, tenho que fazer intervalo certo, eu tenho que fazer o treinamento na intensidade certa. É mais difícil. Então, para quem quer evitar envelhecer e aumentar a flacidez, coma certo, coma bem, não passe fome. E esse é o maior diferencial da reprogramação metabólica. Os clientes falam mesmo, né? Não passa fome. Eu tenho comido mais do que eu comia antes. Porções menores, várias vezes sim. É isso que nós vamos calcular e modular. E o exercício é leve. Uma simples caminhada. Então, a mágica acontece no exercício. Então, não passe fome. Até porque se você tiver efeito sanfona, é bem provável que o método que você utilizou, você baixou a tua imunidade, colocou em risco o organismo, desequilibrou a parte hormonal, você faz um estrago no organismo. Então, se veio efeito sanfona, é porque você perdeu o tecido muscular. Então, você não consegue manter com facilidade. Tem pessoas que se aventuram nessas dicas da internet, dietas mirabolantes. Isso é perigoso, é um risco à saúde. É perigoso. As pessoas costumam falar, o que é reprogramação metabólica? É um método que tem ajudado e facilitado principalmente a vida de pessoas que não têm tempo, empresários, consultores, mentores, que não têm tempo para se cuidar. Então, a gente coloca uma rotina muito prática no dia a dia para facilitar. Mas agora, o que as pessoas têm feito muito? Não só agora, mas principalmente agora que a internet, a rede social, está a velocidade cada vez maior. Então, eu faço alguma coisa e funcionou para mim.
Aí você pede o que eu fiz, daí eu falo, aí você aplica, aí a sua amiga aplica, alguém aplica, é a mesma coisa. Nós somos seres humanos, ok, só que nós somos seres únicos. Então, o método é o mesmo para todas as pessoas. Só que a frequência cardíaca é diferente, a ingesta é diferente, os alimentos pode ser que muda e a quantificação é diferente, porque nós temos atividades diferentes e demandas diferentes. Então, se eu pegar duas pessoas como paciente, como cliente, que são gêmeas, idênticas, mulheres, se comerem a mesma coisa e fizer o mesmo exercício físico diariamente, o resultado vai ser diferente, a resposta é diferente. Então, tem que ser a prescrição, realmente tem que ser individualizada, tem que ser customizada, como nós falamos, de forma personalizada, para que realmente a gente atenda aquela pessoa como um ser único. Aí o resultado aparece e mantém com facilidade. E como que a reprogramação metabólica age nesses casos das pessoas que estão com esse efeito sanfona, que querem fazer esse processo de emagrecimento? Ó, eu fiz na semana passada a avaliação de um senhor daqui de Cascavel, essa foi presencial, de 58 anos de idade, e ele falou que ele estava com uns 15 quilos acima de gordura excedente. Ele estava se sentindo muito gordo, porque ele nunca foi assim. Após a pandemia, começou a armazenar peso e começou a ser mais difícil de eliminar o peso. Quando eu fiz a avaliação dele, Jéssica, ele tem mais carência muscular do que gordura excedente. O que é carência muscular? Quando a gente faz a avaliação física, faz a anamnese, é como se separasse quanto que eu tenho de músculo, quanto que eu tenho de gordura. Automaticamente eu vou ter que saber quanto que tem de músculo, X, quanto que está faltando, quanto que ele perdeu durante 56 anos de vida. Por pular a refeição, às vezes só fazer almoço e janta porque levanta em cima da hora, vai trabalhar, não sente fome às vezes, almoça só um pouquinho, a tarde toda às vezes nem água toma, não come nada, ele chega à noite com ansiedade, com gula, com compulsão alimentar. O que vai acontecer? Ele vai perder massa magra durante o dia todo praticamente, junto com gordura sim, só que ele armazena muito mais no final do dia. Então, é comum as pessoas falarem isso. Então, esse senhor, o que ele tinha? Muita carência muscular. E qual que é o diferencial da reprogramação? É manter essa massa magra e recuperar esse tecido muscular perdido. Porque o que faz a gente vir a falecer de uma morte que a gente fala natural? É o envelhecimento, é a perca de tecido muscular, é a perca de mobilidade, é a pessoa ter pouco tecido muscular e às vezes ter algum problema de saúde, adoecer e parar numa cama e não conseguir voltar mais. Então, o que a gente tem que manter além do processo de emagrecimento? Que a gordura excedente é a inflamação. Pode trazer doenças. Então, já é uma doença já. A obesidade já é comum no Brasil e já é um problema social já. Então, a gente tem que reverter isso. Como que eu tenho que fazer? Eliminar o que tem de excedente. A gordura é essencial para a sobrevivência, mas eu tenho que ter o mínimo necessário. Mas eu não posso ter a mais. Mas também não pode ter menos, então tem que ter um equilíbrio. Mas a massa magra, as pessoas não têm se preocupado. Ah, a massa magra só é fazer musculação, só é fazer treinamento funcional, só crossfit. Não. Eu posso fazer qualquer atividade que aumente a massa magra ou mantenha, mas se eu não tiver matéria-prima, que é o alimento certo, na quantidade certa, não vai dar o resultado que eu quero. O atleta, quando ele quer performance, ele vai ter que fazer também o treinamento da maneira certa, mas ele vai ter que comer o alimento certo. E na reprogramação não é diferente. Então, por que o atleta tem que comer bem, ou a pessoa normal tem que comer bem, e a pessoa que emagrece, tem que emagrecer, precisa passar fome? Se passar fome, falta energia. O nosso carro ele não funciona sem combustível. Nem o carro trabalha de graça. Por que o nosso corpo vai trabalhar? Ele até pode trabalhar, mas ele vai desequilibrar todo o sistema, vai ficar lento o metabolismo, aumenta a taxa de cortisol, baixa a testosterona. Hoje nós temos muitas pessoas com baixa libido, com baixa disposição, pessoas com insônia, pessoas que até dormem a noite toda, falam assim, não, eu durmo bem. Aí eu pergunto na consulta, mas como que você levanta? Com disposição ou sem disposição? Às vezes levanta com aquela com energia, dor. com aquela falta de disposição, às vezes já com dor, parece que dormiu em cima de uma coisa muito dura, às vezes desconfortável. Não recuperou os tecidos. A produção de GH, que é o hormônio do sono, está comprometida. Então, não restaurou todos os danos, não reparou todos os tecidos. A pessoa envelhece de forma precoce. Hoje fiz a avaliação de uma cliente na faixa de 40 e poucos anos e o objetivo dela era chegar a 64 quilos. Ela estava com 70 e poucos. E ela chegou a 64 quilos. E daí eu mostrei a foto de mais ou menos uns 60 dias atrás, quando ela começou a reprogramação, e como que ela está hoje. Daí eu brinquei com ela, essa aqui é a tua irmã mais velha. E essa de hoje é a irmã mais nova. Que é a mesma pessoa, muito parecida, mas é a mesma pessoa. Em talvez um pouco mais de 60 dias de programa. Então, assim, até brinquei com ela, falei assim, são pessoas diferentes, né? Aqui estava dormindo mal, estava cansado, estava com processo inflamatório, achava que não era capaz, achava que não conseguiria, que todo mundo consegue emagrecer e eu não tenho a mesma disciplina, eu não tenho o mesmo comportamento, eu não consigo igual o fulano ou beltrano, que é muito fácil a gente se comparar. Sim. Mas ela conseguiu, por quê? Porque ela deu o primeiro passo.
Então, o que, que foi que aconteceu ali? Ela rejuvenesceu. Ela eliminou lá em torno de 8, 9 quilos, chegou na meta dela, tá feliz, tá saudável, não passou fome. É só manter agora com facilidade. Então, essa cliente, ela vai ter efeito sanfona? Não. Por que ela não vai ter efeito sanfona? Porque ela não perdeu massa magra. Se ela tivesse perdido esses 8, 9 quilos, a metade de massa magra, a metade de gordura, ela estaria envelhecida, flácida, sem energia, irritada, ansiosa, dormindo mal. E pelo contrário, ela está totalmente saudável. O que, que melhorou? Tudo isso primeiro. O que, que foi uma consequência? O resultado? O emagrecimento. Sempre na reprogramação, o bônus é o emagrecimento, não é o nosso foco principal. Por mais que o cliente procura primeiro para emagrecer. Só quando eu faço aquela anamnese, aquela avaliação, eu vou entender que ele precisa muito mais do que emagrecimento e faz sentido. Ele entende, cai as fichinhas, fala assim, realmente faz sentido. Uhum. Daí as pessoas começam a falar tudo que está melhorando no dia a dia e esquece do emagrecimento. Mas eu falei assim, a balança está baixando o peso, né? Tá, continua baixando. Então é um bônus. Então a pessoa aprende um método, aprende um passo a passo para simplificar o dia a dia. O que a gente costuma falar na reprogramação? Que com pequenas mudanças de hábitos eu entrego muito resultado e rápido. Então quando o resultado vem rápido, a pessoa não abandona, não desiste. E o que, que vai acontecer? Vai se transformar num estilo de vida, porque o cérebro entende como bom, já não é mais uma cobrança. Uhum. Você falou ali em questão de comparação, muitas pessoas fazem comparações, mas cada indivíduo tem as suas prioridades, cada pessoa sabe onde quer chegar, né, em relação a essa questão de se comparar. Isso atrapalha muito durante o tratamento, né? Até questão da ansiedade, depressão, a pessoa acha que não é capaz. Sim. Ontem eu atendi uma cliente do Rio de Janeiro, uma professora. Ela, inclusive, está afastada, está com depressão, está com alguns problemas de saúde. E ela entrou na reprogramação justamente para melhorar esses quesitos também e também emagrecer, porque ela precisa fazer uma cirurgia. E eu comecei a fazer o acompanhamento dela, e até semana passada ela estava indo bem, é bem no início, e daí na sexta-feira ela se sabotou, saiu da linha, final de semana, já achou que não era capaz. Daí na segunda-feira eu mandei uma mensagem para ela ver se estava tudo bem. E ela falou assim, Delcio, tá tudo bem e não tá, porque eu não consigo. É assim, eu tento uma coisa, eu paro, eu não tenho resultado, eu não tenho a mesma disciplina que as pessoas. Daí eu perguntei pra ela, quem é a pessoa que a vida toda, quando você era criança, falava que você não era capaz? Será que alguém falava isso muito ou repetia muito? Talvez até pra te proteger, por medo de você fazer alguma coisa e ter um risco, se machucar, sofrer, ficar triste. Que às vezes é uma proteção, né, em excesso. Sim. Ela falou a minha mãe. Aí eu perguntei, a tua mãe, você precisa e depende dela hoje ainda? Ela te mantém, ela te paga as tuas contas, ela mantém a tua casa, você precisa dos cuidados dela, você precisa do carinho, do respeito, né? E você precisa respeitar Sim. ela sim. Mas, ou seja, o que ela estava trazendo? Um problema lá da infância dela, que ela não era capaz. Então, toda vez que ela tinha algum desafio no dia a dia, ela abandonava, porque ela já achava que era assim mesmo, é uma proteção do próprio organismo. Daí eu falei assim, tá, se você continuar na reprogramação, qual o problema maior que você vai ter? O que você pode encontrar lá na frente? Você pode ficar magra, bonita, você pode se sentir bem, colocar a roupa que você quer, fazer a cirurgia que você precisa, que é questão de saúde, melhorar a disposição, diminuir o processo inflamatório, melhorar a qualidade do sono. Só benefícios. Dela falou assim, Delcio, eu sei só benefício, é verdade. Falei assim, então, medo de quê? Travar pra quê? Dela já retomou. Já voltou a emagrecer novamente, já voltou a mandar o peso todos os dias. Então, às vezes, as pessoas precisam desse apoio. Precisa, às vezes, entre aspas, sempre eu falo, eu tenho a formação na área de terapias também, várias técnicas. Então, às vezes, é necessário aplicar alguma coisa. Eu não divulgo na rede social, porque senão a pessoa vai procurar fazer só a terapia para emagrecer. A terapia é uma grande ferramenta que vai auxiliar no processo do emagrecimento. Que o emocional afeta e ajuda muito. Você ter resultado ou você perder o resultado e não ser capaz, ou achar que não é capaz. Às vezes é achar que não é capaz. Às vezes o julgamento de alguém, da falta de apoio, ou você fala que vai fazer um processo de emagrecimento, às vezes a melhor amiga tua fala assim que não funciona, que não adianta. Essa cliente mesmo, ela falou assim, quando ela falou que ela ia fazer a reprogramação, uma das melhores amigas falou assim, isso não adianta. Daí eu falei assim, ela me conhecia? Conhecia o meu trabalho? Sabe o que é reprogramação metabólica? Sabe quantos clientes eu já atendi no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos? Não sabe. Quantas mil pessoas que eu já ajudei a chegar nesse processo que acreditavam que não era possível? Ela sabia o que você ia fazer no dia a dia? Falei assim, ela não sabia nada. Mas ela replicou e repetiu o que todo mundo faz, que é reclamar e falar que não dá certo. Falar que não é capaz. Por quê? Porque ela já tem tanta frustração, uma pessoa dessa, normalmente, que é mais fácil ela falar o que não funciona.
e não dar um incentivo. Fala assim, que legal que você vai fazer, eu vou estar aqui para te ajudar, o que você precisar, eu vou dar um apoio. A gente não faz isso no dia a dia. A gente esquece. Muitas vezes a gente repete o que está ouvindo no dia a dia. Então a ambiência é muito importante. Só que a ambiência, quando eu falo, tem que trocar as pessoas que convivem com você. Daí você está numa família, vai abandonar a família, porque eu falo, não é assim que funciona. Mas você pode mudar essa ambiência. Ela foi uma que ela tomou a decisão, chegou na meta dela, o marido apoiou, a filha apoiou, mudou todo o ambiente familiar. Estão seguindo a mesma alimentação, que o alimento é para todos. Não precisa fazer um alimento diferente só para ela. E quando ela ia caminhar, eu não perguntei, mas é bem provável que talvez alguns dias a filha foi, talvez o marido foi. Acaba incentivando outras pessoas a caminhar junto com ela para apoiar. Então você muda todo o ambiente. Eu tenho um caso bem legal, Jéssica, que esse foi aqui do ladinho, em Toledo, do menino de 13 anos que fez a reprogramação. Ele emagreceu 10 quilos em 30 dias, na época. E tem o depoimento dele, inclusive, na rede social, para quem quiser acompanhar. E a irmãzinha dele emagreceu, o pai emagreceu na época e a mãe também. Quem foi o meu cliente? Ele. E o que ele fez na casa dele? Mudou toda a ambiência, porque a mãe preparava os alimentos para todo mundo seguia. Quando ele ia fazer a caminhada, as pessoas acompanhavam. O pai ou a mãe e a irmãzinha sempre estava de bicicleta do lado. Então mudou a ambiência. Então isso é possível também. Mesmo que você está num ambiente que você acredita que não vai ter apoio. Mesmo assim, faça por você. Eu, quando estava vindo para Cascavel hoje para os atendimentos, estava ouvindo um livro, um e-book, né, no carro. Sim. E ali falava da nossa missão, né? De transformar vidas, né? Então, se cada pessoa transformar 10 vidas, que segundo os estudos ali nos Estados Unidos, a gente vai ter contato, uma média de vida, 10 mil pessoas a gente vai ter contato diretamente. Não de passar de ver, de conhecer. De conhecer. 10 mil pessoas. A gente só precisa mudar 10. Das 10 vidas que eu mudar, se essas 10 vidas transformar mais 10, já são 100. Já passa para 1.000, já passa para 10 mil. Então, assim, não lembro quantos anos, mas em questão de poucos anos, estaria em torno de 800 mil pessoas, 800 milhões de pessoas sendo transformadas. E a reprogramação, quando a gente fala de saúde e alimentação, independente do método, tá? Ou a reprogramação eu falo porque é o que eu acompanho, é o que eu dou suporte, né? No passo a passo. Mas a gente cuida da primeira casa, e a melhor casa, que é o nosso corpo. Então, qual que é a nossa primeira casa e talvez a única até o último respiro? O nosso corpo, a nossa saúde. E como que nós estamos cuidando desse ambiente? Ele está limpo? Ele está saudável? Está correto a forma que eu estou cuidando dele? Eu tenho dedicado um tempo para isso também. Às vezes eu cuido do carro, eu cuido da minha casa, eu pinto a casa, eu faço uma casa nova e a minha saúde vai ficando de lado. De que adianta se eu não estiver saudável, num ambiente saudável? Às vezes você nem usufrui de tudo isso. Então, a reprogramação metabólica é sobre isso também. Você realmente transformar vidas e fazer com que a pessoa realmente tenha felicidade, tenha harmonia, tenha, digamos que, condições de cuidar do neto, brincar com o neto, passear, viajar, fazer um exercício, fazer uma caminhada. Então, é sobre isso. Ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Envelhecer bem. Bem e com qualidade, e né? com qualidade. Os jovens te procuram, as pessoas de meia idade te procuram, os idosos te procuram também? Sim, com essas dúvidas? Hoje o que eu percebo, assim, não é o maior foco, mas a maior parte dos públicos que me procuram é mulheres que estão em pré-menopausa e menopausa. O resultado é fantástico. Mas eu tenho hoje, inclusive aqui em Cascavel, um menino de 11 anos de idade está tendo um resultado fantástico. Uma disciplina fantástica. Até se ele ouvir essa entrevista é bom. Olha porque só. realmente está tendo uma disciplina, a mãe está apoiando, a mãe entrou também dentro do método agora, depois de uns dias, começou a apoiar e está fazendo também. Então, tenho de 11 anos, hoje, fazendo. Mas a mais nova, que eu falo da reprogramação dessas mais de 3 mil pessoas, é uma pequena de Corbélia, inclusive, cidade vizinha nossa aqui. Sim, que é 9 anos de idade, que fez há pouco tempo atrás, teve um resultado muito bom também. Mas eu tenho pessoas até acima de 80 anos que fizeram. Então, quem que pode ser cliente da reprogramação? As pessoas querem mudar realmente o quadro como que está. Não quer ficar como está mais. Quer melhorar. Quer fazer um trabalho preventivo. Ou sair de onde está. Estou com uma doença instalada, processo inflamatório. Quero melhorar pelo menos as condições. O que a gente puder reverter, fazer com que o corpo dê a resposta, a gente consegue mudar. Né? Daí tem acompanhamento de outros profissionais que vão estar dando suporte também. Mas qualquer pessoa pode fazer. Alimentação é a alimentação do dia a dia. Então, quem mora na Europa, Estados Unidos, Paraguai ou Brasil, a gente vai usar o que tem no dia a dia. É muito fácil. Então, tanto é que todas as pessoas podem seguir o mesmo cardápio de quem está sendo o cliente da reprogramação. E o exercício é o mais fácil, o mais comum, que é a caminhada. Ou uma bicicleta ergométrica, se a pessoa não puder caminhar. Mas uma caminhada ela pode fazer no parque, no lago, na rua, no condomínio, numa esteira dentro de uma academia, dentro de casa, numa esteira ou numa bicicleta ergométrica. É fácil. O exercício é de leve a moderado. Então, tem pessoas com prótese quadril,
prótese de joelho que já fizeram, pessoas com indicação de cirurgia de prótese, que o médico pediu para reduzir o peso primeiro antes da cirurgia, estão fazendo a reprogramação. Então tem todo tipo de público com patologias variadas. É possível fazer e ter resultado. E quais são as principais dúvidas que você recebe no teu dia a dia com os atendimentos sobre o emagrecimento, então? Sobre emagrecimento é o maior medo de não conseguir. E mesmo quando você mostra o caminho, ele vê que é possível, porque é diferente de tudo que ele já viu. Porque não vai passar fome e só caminha. Não tem que se matar dentro de uma academia de fazer exercício. Pode ser dentro da academia, sim, com orientação, mas vai ser leve o exercício, vai ter a modulação. E o cardápio a gente vai utilizar do dia a dia, não tem muita coisa diferente. Às vezes a pessoa fala assim, mas é incrível que as mesmas coisas que eu comia e antes eu não tinha resultado. Vai aprender um método, um protocolo que ela vai seguir. Mas as maiores dúvidas é quem pode fazer, se é possível fazer à distância, quanto que é o tempo de tratamento, qual que é o que eu vou ter que fazer depois para manter, se é muito difícil. Então são dúvidas que nós vamos tirar na primeira consulta. Em torno de 45 minutos a 1 hora, a pessoa vai sair de lá sem dúvida. A decisão sempre vai ser dela do sucesso. E a decisão dela, a partir do momento que ela toma a decisão, é só seguir o passo a passo e ela vai ter a orientação da nossa equipe. Qual que é o maior diferencial da reprogramação, além da praticidade, da facilidade de fazer? O suporte. Que a pessoa não se sentir sozinha. Ela não compra um produto que vem da internet, que chega na casa e a pessoa que vendeu não sabe se ela vai tomar, não vai orientar. Tem um manual, até tem a orientação, mas ela não sabe se está sendo usado da maneira correta. Na reprogramação metabólica, o contato com o cliente, mesmo quem mora fora do país ou dentro do país, é diariamente. Então, todos os dias nós vamos ter contato com todos os clientes para saber como que eles estão. E após o... Posso chamar de tratamento? Tratamento, sim. Após o tratamento, as pessoas, elas devem seguir as orientações? Como que funciona o pós-tratamento? O pós, a pessoa, eu costumo falar assim, quando você repete várias vezes, vários dias, né? Tem alguns estudos que mostram, a partir do momento que você faz 21 dias a mesma coisa, se transforma num hábito, num estilo de vida. Né? Então, tem que repetir mais vezes. O protocolo ele vai durar em torno de 30 a 60 dias. Tem pessoas que em 30 dias chegam na meta, tem pessoas que a gente leva até 60 dias. Após 60 dias, a gente faz um plano de manutenção. A gente fornece uma planilha de manutenção. Mas a pessoa aprendeu o passo a passo. Ela entendeu que tem que fracionar a alimentação, ela já sabe quais são os alimentos, vira um hábito. Quando ela menos percebe, ela está seguindo a reprogramação metabólica mesmo depois que eu dou alta. Se ela engordar em algum motivo por descuido, se ela viajou, abusou na alimentação, na bebida, pode acontecer, isso é normal. Mas não é muito peso e ela já percebe pelos sintomas, não pela balança. Primeiro ela vai perceber que ela começa a dormir mal, às vezes levanta cansada, baixa a performance, às vezes ela é uma pessoa muito focada, tem muito resultado e começa a cair esse resultado. Ela já entende e é comum as pessoas falam, eu já retomo o método, porque ela já sabe o que fazer. Eu já ensinei junto com a minha equipe tudo o que ela precisa fazer para ter resultado. Ela retoma sozinho. Mas agora, em poucos dias, a gente vai ter um aplicativo que já está pronto, já liberou para o Android e agora está faltando a liberação para o iOS. Que bacana. Assim que liberar, esse é um aplicativo que eu falo, é o Delson com a equipe de forma online sem eu estar presente, com várias orientações dentro do método, principalmente para quem já fez a reprogramação. Mas outros clientes podem ter acesso também. Daí, assim que tiver liberado, eu posso fazer a divulgação para vocês, o link, onde vai estar, o acesso. Mas é um aplicativo que as pessoas vão ter várias informações ali e vai ajudar no dia a dia. Vai facilitar. Para as pessoas que estão em tratamento estão já em com tratamento você. E ela pode continuar utilizando depois, né, se fizer sentido. E para quem também não foi cliente e gostaria de saber um pouquinho como que é a reprogramação. Então, tem cliente que vai vir pelo aplicativo e depois vai contratar o nosso serviço. E pode ficar só no aplicativo também, já vai ter um resultado muito bom. E para finalizar a nossa entrevista, quais as orientações, as dicas para quem está ouvindo, que está passando por esse problema? É claro, fazer o tratamento com você, mas tem algumas orientações que a gente pode passar agora para evitar o efeito sanfona? Tem, Jéssica. A primeira coisa, efeito sanfona, é se você fez algum método que você perdeu massa magra e você engordou muito rápido de novo, então a primeira coisa que você tem que pensar, é bem provável que você fez alguma coisa que você inibiu o apetite, ou você fez déficit calórico, ou seja, comeu menos que deveria, passou fome, teve que ter muita disciplina, foco para não poder comer, ou às vezes um próprio jejum, com orientação ou sem. Começar a fracionar a alimentação e colocar alimentos saudáveis. Então, fracionar a alimentação, de em quanto tempo eu devo comer? 2h30 a cada 3 horas. Quando o nosso cérebro entender que não está faltando energia, ele para de economizar energia. Ele deixa consumir, porque não está faltando. Então, ali já vai auxiliar no processo de manutenção ou mesmo de emagrecimento. E se a pessoa quiser realmente emagrecer, o que ela tem que fazer? Fazer o exercício na via correta. O que é exercício na via correta? Para quem está ouvindo, não é da área da fisiologia. É fazer com que o nosso tecido muscular utilize gordura como fonte de energia.
Quais são os exercícios que eu faço isso? De uma forma bem resumida. Exercício aeróbio. Que tipo de exercício? Caminhada. Então, aquela caminhada que muitas pessoas estão fazendo todos os dias e não emagrece, talvez ela está fazendo em jejum. Como que o corpo nosso vai deixar queimar a gordura que está armazenada para sobrevivência se não está entrando alimento? Ele vai economizar. Agora, quando vai fazer uma caminhada e fez uma alimentação saudável, não está faltando alimento, o cérebro não está economizando, ele deixa gastar, eu dou o comando para queimar gordura durante o exercício e após. Então, vira uma máquina de queimar gordura. É isso que a gente faz. Mas a orientação é: fraciona a alimentação, escolha alimentos anti-inflamatórios saudáveis, hidratação, no mínimo 35 ml por cada quilo de peso corporal, no mínimo. Só fazer o cálculo em cima do peso que tiver hoje. E fazer um exercício de leve a moderado. Não é uma corrida exaustiva. Até porque se a pessoa estiver acima do peso, ela coloca em risco as articulações. Então, exercício de leve a moderado. É aquele exercício que você estiver fazendo com algum familiar, você consegue conversar tranquilamente, sem problema nenhum. Delson, você pode deixar um contato, o teu @ do Instagram, para quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho? Jéssica, para quem quiser acompanhar no Instagram é Delson _Brogliato, com 2 T's, ou se não, pelo telefone 45 999 12 40 27. Então, nós falamos com o educador físico e fisiologista Delson Brogliato. Ele falou sobre o efeito sanfona no emagrecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E as pessoas que tiverem dúvida podem estar mandando pergunta durante a semana também, que todas as quintas, no mesmo horário, a gente vai estar aqui com vocês para estar tirando as dúvidas e auxiliando e orientando as pessoas para que realmente cuide da saúde e tenha sucesso. Obrigada.